Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Eu sou Flávio Marzano, nós estamos aqui com a Paula Marzano, né? Bem-vindos ao Direito em Ação. Eu queria apresentar hoje nosso grande amigo querido, Dr. Enir Lemos. Dr. Enir é advogado e atua nas áreas civil e criminal e também é especialista em constelação familiar, que hoje em dia vem sendo usada sabiamente pelos tribunais, e aí nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sim, vamos sim. Doutor Enir, primeiro, assim, eu queria que você desse uma explicação para nós do que é a constelação familiar e como ela funciona, para a gente tentar desmistificar um pouco o tema, né? Eu sei que muita gente acha que a constelação tem relação com religião, tem relação com incorporação, espíritos e afins, né? Eu sei que não é bem assim, mas eu também não sei como que funciona. Você quer dar uma explicada pra gente mais genérica, assim? Sim, a constelação familiar, sempre na base, ela busca trazer à luz as soluções de conflitos, de problemas que você traz dentro da sua vida, dos seus antepassados. Então você usa a constelação justamente para elucidar problemas que as pessoas têm no convívio familiar ou em processos dentro do direito. E, em cima disso, você trabalha também com as ordens, porque a constelação ela funciona com a base de 3 ordens do amor, onde você tem que exercitar o perdão, a gratidão, o amor incondicional. Então as pessoas às vezes confundem, acham que quando você trabalha com um campo energético, você está trabalhando como se fosse um espírita, que você vai prever o futuro dela, ou vai curar uma doença. Não, você vai mostrar para ela aonde está o problema e deixar com que ela decida a solução que ela quer dar a este problema. Eu talvez tenha entendido errado, mas agora você explicando ficou mais claro. Então, não necessariamente é um conflito familiar. Pode ser um conflito em outros ambientes também. Sim, dentro de por uma exemplo, empresa. trabalho, no ambiente de trabalho, ou no ambiente escolar, ou nas próprias prisões, caberia também? Também. O que você me explicando assim, o que eu entendi, quando a gente trabalhava com mediação, a gente estudava que todo conflito objetivo, que é o bem que você está disputando, ele é fruto de um conflito anterior, que é o conflito subjetivo, que é o conflito de egos entre as pessoas. Então a constelação veio justamente resolver esse conflito subjetivo que há entre as pessoas, que se manifesta depois num conflito objetivo, que é a disputa de qualquer coisa, que é uma manifestação pessoal de desagrado com outra. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque quando você atua no direito sistêmico, você atua numa fase antes de existir um processo. Você atua com as pessoas que vão compor aquele conflito, aquele litígio, tentando ali fazer uma composição de acordo, de resolver ali o problema que existe, essa animosidade que existe entre as partes. E daí o motivo de ser tão largamente utilizado no direito de família, porque o direito de família tem a peculiaridade da pessoa que você está demandando. Muitas vezes você tem que ter uma relação perene com ela. Às vezes você tem um filho, às vezes é com o filho, às vezes é com um irmão, ou coisa desse tipo. E não são pessoas que você pode simplesmente descartar do seu relacionamento. Não, e quando você envolve família, você trabalha, nesse caso, sempre com a ordem da precedência. Então você vai buscar as gerações passadas, porque o conflito, ele não se instaurou ali, naquele momento. Ele já vem de frutos passados. É uma coisa de ancestralidade, Romeu e Julieta? Sim, já vem do seu passado, já veio com essa carga. Então isso vem passando as gerações até eclodir na geração atual. Então o que a gente faz? A gente, dentro do campo, você consegue visualizar esse problema e a origem dele. Porque quando você começa a constelação, quer seja com pessoas, quer seja com objetos, você já consegue chegar às gerações passadas. E você evita que aquele problema, ele persista para aquelas pessoas que estão em conflito, ou que ele passe a essa geração e venha atingir as gerações futuras. Quando você fala gerações passadas,
é o quê? A carga que seus ancestrais trouxeram para você, que, por exemplo, quando você, diz que desde a geração, quando você é bebê, sua mãe, você já relaciona com ela de uma forma não só física, mas mental também. Então, toda a carga emocional que ela tem, ela transfere para você. Sim. Seria isso? Sim, você já recebe essa carga da sua mãe quando você está dentro do ventre materno. E isso, vamos colocar numa forma que o povo entenda com mais facilidade, é quando se trata de a pessoa estar doente. Quando ela tem uma determinada doença, essa doença se instalou nela, mas se você for pesquisar a sua árvore genealógica, mais pessoas do seu passado, da sua família, já tiveram o mesmo problema. Entendi. Então, o que a gente faz? Tenta encerrar este problema com você para que ele não passe para a sua geração futura. Entendi. E o método, como é que ele funciona? O método, nesse caso, nós trabalhamos da seguinte forma. Como a gente trabalha com a energia quântica, então você vem buscando esse problema do passado para chegar no presente e você conseguir exercitar. O quê? Se você tem um conflito com seu pai, com sua mãe, você vai ter que buscar a origem desse conflito e exercitar o perdão. Você tem que exercitar a gratidão, afinal de contas, seus pais te deram a vida. Então você tem que ser grato. Se o seu pai, se ele te magoou, se ele te feriu em algum momento, que isso te causou um transtorno, você tem que ter a capacidade de perdoar. Esse negócio não é fácil. Não é fácil. Eu já tive problemas que quando você não perdoa, eu não posso terminar a sua constelação, eu encerro ela ali. E acontece das pessoas falarem, eu não consigo perdoar. Na grande maioria das vezes. Elas não conseguem perdoar. Eu tive um caso de uma menina que ela não conseguiu perdoar a mãe. Eu parei a constelação, 2 anos depois ela me procurou, falando que ela estava saindo do médico e que ela estava com problema. Eu falei, você está com câncer. Agora eu não tenho como trabalhar você para exercitar o perdão. Agora eu tenho que trabalhar você para passagem. Ela morreu há 2 anos. Mas perdoou a mãe. Bom. Então, e o método? São sessões? Como é que é a abordagem? A abordagem é a seguinte, se é casal, a constelação, desculpa te interromper. Primeiro é isso, é individual, é coletivo? Porque, aquele negócio que eu estava te falando lá, porque assim, nós estamos aqui justamente para esclarecer isso, porque a constelação, quando eu comecei a ler, parecia muito igual coaching. Eu até falei isso com você, sim, não como mas é porque não é regulamentado, então não é, por exemplo, igual você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser tal, não tem um conselho que regulamenta o exercício da constelação. Então, do mesmo jeito, tem gente séria igual você, que fez curso na Alemanha, que tem preparação e tal, você tem diversos coachings que levam o pessoal para a montanha para fazer constelação lá, com todo respeito e tal. Como é que a gente separa um do outro, o trabalho sério de um trabalho aventureiro e o método para as pessoas que são abordadas e vão na boa fé, não se desiludam pela falta de preparação do constelador? O que acontece? As pessoas, infelizmente, elas são facilmente enganadas. Inclusive por pessoas que não são capacitadas de fazer uma constelação. Aqui em Belo Horizonte hoje nós estamos de pessoas dando curso de constelação sem ter passado pelo berço da constelação, que é a Ecole-Schule na Alemanha, e que sempre está em São Paulo ministrando curso, ministrando palestras, capacitando nós consteladores mais ainda. Então essas pessoas trabalham com um certo envolvimento emocional daquele que ela vai constelar. Muitas das vezes o interesse dela é só financeiro. Ela não tem realmente a capacidade de resolver aquele conflito que essa pessoa tem. E isso pode causar graves danos mentais. É por isso que existe essa confusão entre o pessoal da psicologia e os consteladores. Porque muitas das vezes você faz uma sessão de psicologia, você passa anos até o seu terapeuta te dar alta. Sim. Normalmente, numa sessão de constelação, eu resolvo um problema seu. Por 3 horas.
E isso faz com que os psicólogos não aceitem a constelação porque eles perdem a arrecadação. Porque cada vez que você vai a uma consulta com um psicólogo, você paga. Com uma consulta eu resolvo o seu problema. E isso, fala assim, tem garantia? Não. Claro. Porque mas... eu estou trabalhando você, mas isso não quer dizer que você vai dispensar o seu psicólogo. Mesmo porque são coisas diferentes. São. Eu atuo numa área onde o psicólogo pode atuar? Sim. E agora, ele não pode. Tem muitos psicólogos hoje fazendo constelação familiar justamente para entender e aplicar o método da constelação nos pacientes dele. Mas olha como que é perigoso. Eu tô aqui ouvindo o Enir e lembrando. Uma moça, coitada, cheia de boa fé, fez um curso de peeling químico na internet. E foi fazer o peeling químico no rapaz, o rapaz faleceu. Analogicamente falando, a pessoa não vai falecer porque fez uma constelação com uma pessoa não habilitada. Mas pode mexer em questões psicológicas dela e causar ela... Às vezes questões que estão cicatrizadas, mas que vão eclodir. Eu chamo de gavetas, né? As gavetas estão lá fechadas, ninguém mexe. De repente, uma pessoa que não está preparada mexe nas gavetas, a pessoa fica mal na Eu tenho um cabeça. caso de um cliente meu, ele é aqui de Minas, mas aposentou, foi embora para o Rio de Janeiro, ele era um procurador, inclusive. Só que ele tinha o hábito de usar a maconha como recreação. Não é o meu caso. Não. Aí o que eu fiz? Eu constelei ele, aí eu falei, olha, de bônus eu vou tirar o seu vício da maconha. Não, aí não é bônus, não. Esse é sacanagem. Só que ele vinha aqui e ia embora com meio quilo de maconha dentro do Você carro. não tem isso na estrada, né? Aí assim eu fiz. Constelei ele, tudo bonitinho, ele foi embora. Uma semana depois ele me ligou, ele tinha endoidado, ele já tinha procurado o centro espírita, já tinha ido ao psiquiatra, estava tomando remédio e ele não conseguia usar a maconha, mas também não conseguia ficar sem ela. Mexeu nas gavetas dele. Justamente. Então o que eu tive que fazer? Eu constelei ele pela online para desfazer o que eu fiz, para ele continuar com o vício dele. Bacana. Bom, Não é apologia a maconha, não, não. mas também é o que acontece. E tem que ter essa seriedade dentro da constelação, porque você mexe muito com a estrutura psíquica da pessoa. Então, se você não tiver um certo controle sobre aquilo que você está fazendo, você pode bagunçar a cabeça do constelador. Essa é a minha maior preocupação. Tá. Uma Eu curiosidade. Pode falar, É não. uma curiosidade que eu tenho, só para esclarecer, eu constelei com o Enir e ele curou meu problema. Só para checar. Na constelação, eu queria que você explicasse pra gente por que isso é importante. Você me questionou sobre filhos falecidos, né? E eu te relatei o fato que tinha acontecido e tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Dentro da constelação familiar, qual que é a importância de se mencionar os filhos que já morreram, né? As pessoas que você perdeu, por exemplo, meu pai eu já tinha perdido. Então você achou importante trazer a constelação meu pai, né? E esse tipo de situação. Assim. Muitas das vezes as pessoas que falecem, no caso o pai, às vezes ele falece e você teve algum problema que não foi resolvido entre vocês. Então você traz o pai à constelação para que você possa ou perdoar ou agradecer e deixar com que ele siga o caminho dele. Já com relação a filhos, na maioria das vezes, quando a mulher sofre um aborto, a maioria das vezes essa criança falecida, ela não tem um nome, ela não tem um sexo definido, que muitas das vezes é tão dentro das 4 primeiras semanas, então não sabe o sexo. Então o que você vai fazer? É justamente isso. Primeiro, alinhar a sua família, colocando na ordem pai, mãe, avós e os filhos que você tem. Então muitas das vezes esse filho falecido, ele nasceu antes do seu segundo filho. Então o seu segundo filho não é o segundo, ele é o terceiro. Então você vai alinhar essa linha familiar. Trazer essa pessoa falecida para dentro. Para dentro, reconhecer que ela teve uma existência, dar um nome a ela e deixar com que ela siga posteriormente. Muito interessante isso. E esse método, voltando à questão do método, eu fui professor de metodologia, tá, gente? É que você Então, como é que não, funciona. esse método, ele foi desenvolvido de forma empírica ou um método científico? Não, ele foi desenvolvido de forma empírica. Bert Hellinger, ele, além de ter sido padre, ele largou a batina quando ele conheceu a Sophie
E ele estudou psicologia, ele foi para a África fazer trabalhos voluntários e ali, alemão, né? Alemão. E ali ele desenvolveu essa técnica da constelação que já existia. Ele não é o criador, ele não é o pai da criança. Mas ele aperfeiçoou a técnica de tal forma que ela foi aceita na Alemanha inteira e depois para a Europa. Hoje nós estamos no Japão, estamos na China. Quando a gente se reúne em São Paulo, é gente do mundo inteiro. Então tem um tradutor para cada língua. O método, ele consiste até hoje em você, é um empirismo sim, e ao mesmo tempo ele é holístico. Porque ele trabalha de uma forma que você não trabalha a parte, você trabalha o todo. Então, a seriedade do método que o Bert criou, que aqui em Belo Horizonte, querendo não me gabar, mas eu sou o único graduado pela École Schule em Belo Horizonte. Então, as pessoas falam, qual é a importância disso? Além de você ter tido a oportunidade de ter estudado com Bert Helling e com Sophie, e mais outras, como Mimanza, como o Sam Storr, que é aqui de São Paulo. Então são pessoas que realmente eles levam a constelação muito a sério. Dentro do direito ela é muito séria, porque você constela um processo. Por incrível que pareça. Aí você me pergunta, como é que você constela um processo? Que método é esse? Você vai ler o processo, vai separar as partes, você vai identificar onde está o conflito, vai constelar aquele conflito e depois devolver para o juiz vai chamar as partes e vai mediar. E você faz essa constelação sozinho, você e o processo? Sim, só eu e o processo. Como quando você vai constelar uma empresa. Você constela a empresa, você não vai constelar o dono da empresa, o diretor, você vai constelar a empresa. Porque a empresa está passando por algum tipo de problema. Aí me interessou porque as organizações têm problemas de convívio horríveis, né? Às vezes grandes empresas, um setor bloqueando o outro por relações, por problemas subjetivos entre chefes. Isso também é passível de constelação no direito empresarial? Não no direito empresarial, mas na área empresarial, como forma de você liberar o fluxo de informações, de processos. Você vai liberar a energia que está dentro daquele campo. Porque muitas das vezes funciona como um dínamo. Você vai acumulando energia, e você tem que deixar essa energia sair e fluir. Então, muitas das vezes existe conflito entre um gerente de produção com um gerente de saída de mercadoria. Aí não produz, não vende. E não sai, a mercadoria está ali travada. E às vezes o mercado precisando, a empresa tem tudo para explodir e está na situação de pré-falência porque não se acerta. Fazer, que deve ser o pior ainda. É muito interessante. Você me perguntou com relação à seriedade quando se constela com pessoas. Aí você vai ver o seguinte, você vai ver ali, você tem um problema, você vai escolher alguém para te representar, alguém para representar o problema, alguém para representar a sua família, seu pai, a Paula, seus filhos. Então todas essas pessoas vão estar dentro do seu campo energético ali, naquele momento, representando aquele papel da constelação. E cabe a mim, pelos meus olhos, identificar aquele que está dentro do campo, deixando-se fluir pela energia, porque a energia ela vai te passar por você e ela vai te movimentar. Você não se movimenta, você não anda, ela faz com que você ande. Muitas das vezes você vai ter reação de sentar, de chorar, até mesmo de fazer um moonwalker do Michael Jackson. Sem você querer, você se inclina totalmente e não cai. Resultado. Eu estou observando tudo, eu estou conduzindo todas essas pessoas ali. Se eu noto que a pessoa que está representando a Paula, ela está forçando, ela está mistificando, cabe a mim tirar essa pessoa e colocar outra no lugar. Para que ela represente a Paula e deixe a energia agir. Ela não tem vontade, ela não age por vontade. É sem intenção. A constelação você não tem intenção. É a energia que te movimenta. Tá. E aí, eu quero constelar. Aí o que eu faço? Ô Emir, eu estou com um problema aqui, a Paula está muito agressiva comigo e tal, estou sofrendo violência doméstica,
todo mundo sabe que eu sou um cara que a Paula... A Paula vai mandar te prender. Aí eu te procuro. Como é que é o Deixa eu só avisar uma procedimento? coisa, o Enir é meu amigo, ele vai ser meu advogado, ele não vai cuidar de você, tá? Você Ó, tá gente, eu solto. sofro violência doméstica, tá? Mas a Lei Maria da Penha não me ajuda. Ô, gente, Você procura outro pra esse te- conflito de partes não vai existir mais, não. Ele não vai poder. Mas o que acontece? Nesse caso, a partir do momento que você me procura, eu vou constelar você com objetos. Não vai ser com pessoas. Porque eu evito justamente a constelação com pessoas para evitar esse problema da pessoa mistificar. Isso, o objeto inanimado só vai demonstrar aquilo que a energia fala. Faz. A pessoa ela tem vontade própria, é mais ou menos, com todo respeito à religião, é um médium consciente, que muitas vezes você não sabe qual que é a manifestação do espírito, qual que é a manifestação do médium. Né? Que constelação não é Não é- religião. Não é religião, mas veio Sim, aqui. a ideia é mais ou menos que aí essa. entra, com todo respeito à religião, entra o médium que é sério, que recebe e tal, e entra o médium que não recebe, mas passa a conta. As pessoas, aí você vai me procurar, eu vou te constelar, normalmente são com bonecos Playmobil, tá? Ou eu posso te constelar com sapatos, eu posso te constelar com pedras, Que representam qualquer objeto. pessoas. Sim. É, Aquilo vai representar pessoas. então eu posso fazer sozinho. Sim. Vou falar Mas todas, se todas um as minhas problema- questões. se- não, você não vai primeiro, falar. então, nem precisa. Não, o que vai acontecer? Eu vou ter uma entrevista antes com você. Normalmente você vai ficar com uma disponibilidade de 3 horas comigo. Eu vou ter uma breve entrevista com você e nessas entrevistas eu vou pontuando aquilo que você está falando ali no momento. Muitas das vezes, você já começa a se manifestar na constelação e eu vou só fazendo algumas anotações. E essas anotações, depois eu vou voltar nelas, porque eu vou te mostrar onde é que está a origem do seu problema naquilo que eu tiver, nessa entrevista que eu tive com você. Então, depois disso, vai ser dessa forma. Você vai escolher os bonecos que vão representar você, Paula, família, aquela coisa toda. Se tem pessoas mortas, eu tenho bonecos que já simbolizam o falecido. E ali não adianta você querer dizer, eu não vou falar a respeito de determinado assunto, porque o campo energético traz esse assunto. Então, se você não fala, eu vou te perguntar. Porque aquilo é quase como se cantasse no meu ouvido. Aí eu falo, e esse boneco aqui, Flávio? Aí você vai virar para você, não sei. Falei, esse boneco aqui representa uma pessoa assim, assim, assada. Às vezes você não está assim, ou não está lembrando, porque normalmente quando você seleciona os seus bonecos, eu também seleciono alguns e já deixo, porque o campo já pede que eu separe alguns. E ali já fica esperando o momento dele entrar no campo energético. Tá. Resolver ali aquele seu problema, se eu estou constelando um problema que é de casal, eu constelei você, eu tenho que constelar a Paula. Depois eu tenho que constelar vocês dois juntos para resolver esse conflito do casal. Então, eu já tive o problema que eu constelei o cidadão, a ex-esposa estava no Rio, não viria constelar comigo, a atual esposa não podia ser constelada porque o problema era com o filho que tinha obesidade mórbida. Meu Deus. Resultado, eu tive que parar a constelação. Eu não ia conseguir atingir E o menino. filho você considerou? Não podia porque ele era menor. Eu precisava da autorização da mãe e eu tinha que constelar a mãe. E a mãe estava no Rio. Resultado, pedi para que saíssem e fiquei com o menino, mas não constelei. Eu fiz quase que uma sessão de psicologia com ele. Dali eu extraí a origem do problema. Virei para ele e falei, olha, a origem do problema do seu filho é essa, essa e essa. Procura um psicólogo para tratar. E traz ele para morar com você. Porque a mãe, nesse caso, recebia muitos amigos em casa. Então o filho via aquilo tudo e estava na pensão, ele descontava na comida. Entendi. Então eu mostrei para onde estava o problema e deixei que ele Na resolvesse. verdade, pelo que eu vejo, o método te leva a racionalizar o seu problema. Você usa as imagens, ou o que você chama de campo, ou e tal, para que você, na hora que... E aí, não sou psicólogo, mas você não foge do seu subconsciente.
Então, na razão, você usa artifícios até para você esconder os seus problemas como forma de sobrevivência. Mas na hora que você está falando, todos esses seus problemas estão impregnados em você. E aí o constelador percebe isso e te faz aclarar, te dá racionalidade para você verificar a sua questão. Então, isso é psicologia. Assim, o método é bem psicologia, mas eu não sou um psicólogo. Não, eu entendi. Não vou entrar na seara dele. E aí é científico, você vê, porque o que eu estou falando aqui, não criei, nem sou, eu estou falando aqui porque são os estudos científicos, o método Sim. da psicologia. É bem parecido, como você falou, que o aperfeiçoador do método era psicólogo e tal, ele utilizou o conhecimento dele psicólogo para que as pessoas conseguissem se abrir e realmente enxergar quais são os seus problemas. Que todos nós sabemos nossos problemas, mas no convívio a gente esconde, joga debaixo do tapete para a gente conseguir conviver com eles. Né? Porque o problema é esse, você convive com o problema, mas você não resolve o problema. Não quer enfrentar o problema. Na verdade é isso. Vocês também não sabem resolver. Nós somos covardes. Né? Eu lembro disso quando eu ia parar de fumar sua tia. Você lembra quando sua tia falou, eu ia parar de fumar? Eu falei, eu não quero parar de fumar. Ela falou, você é covarde. Você não quer assumir que você não dá conta e que vai sofrer. Puta merda, eu parei de fumar depois da dessa. As coisas acontecem de uma forma, eu constelo famílias inteiras. O último caso que eu constelei, que inclusive tem uma psicóloga dentro da família, era o caso veio à tona de um senhor de 90 anos que abusou de uma menina de 12 na cidade. Oh, Deus. Então, nesse abuso, veio à baila que ele também já havia abusado dos filhos. Ele abusou de 3 filhos, e só não abusou dessa que era psicóloga, mas dos outros 3 ele abusou. Então, isso veio à tona para mim, constelando o filho mais velho. Aí ele, na constelação, ele mencionou esse abuso que ele havia sofrido. Aí depois que veio à tona o abuso com essa criança, veio à baila também os outros porque abusos. Às vezes os abusos também, até a pessoa não se dá conta de que foi abusada. Você lembra que o Paulo me relatou de umas clientes dela que o pai abusava delas à noite. E elas só tomaram conta que elas eram abusadas quando elas começaram a namorar, que o namorado começou a praticar determinados atos com elas que o pai praticava. Aí que ela falou, mas as moças achavam aquilo um carinho natural, paterno. E isso é interessante porque o abusado, às vezes é o último a saber que foi abusado. Isso para mim foi um fato novo, e foi a primeira vez que eu viajei para uma cidade do interior para constelar a família inteira. Então, eu e todos ali presentes. Pai, mãe e todos os filhos. E aí, como é que faz? Constela todo mundo junto ou um de cada vez? Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu nunca tinha feito. Tá? Então, para mim foi novo também. Mas o que aconteceu? Uma das filhas estavam já de cama há tanto tempo por depressão. Ela conseguiu se reerguer, saiu da cama e foi tocar a vida dela. A que era psicóloga, que não tinha tido nenhum problema, ela ajudou, e ela também era consteladora, mas ela não se via capaz de fazer o problema, porque primeiro que ela estava dentro do problema. Então, foi, hoje todos, é óbvio, com exceção do homem que eu constelei, que ele até hoje ele não perdoa o pai, e não quer saber do pai, mas ele trata o filho dele hoje de uma maneira que quando ele vê que ele está repetindo algum ato que o pai dele fez com ele no passado, ele freia, ele dá conta de se segurar. E fala, não, peraí, eu não vou repetir isso porque eu passei por isso, eu sei o que é que eu sofro hoje. Porque esse é um grande problema do comportamento humano. Você repete atitudes dos seus antepassados, e aí entra aquilo que você falou da doença e tal, às vezes sem você ver. Às vezes a gente vê pessoas brigando, pai com filho e tal, porque o comportamento dos dois é simplesmente idêntico. E aí as pessoas se chocam. Ou se identificam ou se chocam. Ou se identificam ou se chocam. Né? E aí a questão do amor também, do sentimento, é que faz com que a gente às vezes supere, às vezes... Uma das coisas que eu não gosto na constelação, mas quem sou eu para falar assim, eu não aceito, por exemplo, a constelação ela não aceita o filho adotivo. Como assim?
Porque o que acontece, ele não é do seu sangue. Então, na realidade, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Então, ele tem, na constelação, o filho tem que estar com os pais. Então não se você aceita for a adoção. constelar um filho adotivo, você vai ter que buscar na ancestralidade dele, talvez até pessoas que ele não sabe que existam, né? Porque é complicado, é complicado. Então é a única coisa que eu tenho assim, uma certa negatividade com relação à constelação é nesse Mas setor. negatividade porque para nós, dentro da legislação que a gente tem, os filhos são todos iguais. São. Né? Não importa se ele é seu biológico ou não. O conflito que você tem é um conflito de É pessoal. Beleza. que é totalmente perceptível, assim, conhecendo um pouquinho do que você está falando, que é a constelação, que tem toda essa energia familiar, e juntando com o direito brasileiro, mas... Na maioria das vezes, quando você constela uma família, sempre tem um envolvimento de afeto. Por exemplo, teve um pai que ele procurava achar, a esposa faleceu, ele procurava achar nas outras mulheres a filha que ele tinha. Ele queria que a mulher fosse igual à filha que ele tinha. E a filha lembra muito a Cláudia Leite, é uma menina muito bonita. Resultado, quando eu constelei, que eu confrontei ele com esse fato, ele negou, não aceitou, mas depois, nisso ele já tinha namorado e casado com a irmã da esposa e depois com a prima da esposa. Nossa. Então ele ficava dentro da família. Do ciclo familiar da filha, que são as que têm proximidade, devia aparecer com a filha. Aí depois disso, a filha saiu da cidade onde eles moravam, no interior da Bahia, mora aqui em uma cidade aqui de Minas, e isso eu consegui fazer com que ele levasse a vida procurando mulheres que não se identificassem com a filha. E hoje ele está casado com uma pessoa que é fora do círculo familiar Se libertou. e vive bem. Essa questão da adoção, você falou de um jeito e eu pensei agora em outro jeito. A família do filho que foi adotado e que ele não pertence mais a ela também, se for constelar, vai estar a ausência dele ali também, criando algum tipo de situação. Sim, porque eu não posso colocá-lo no campo. Ele não Porque faz ele não parte. tá lá, né? Ai, que trem difícil. Eu estava rindo, Paulo, é porque eu falei um tá aqui. Ai, porque quem vai falar esse está? Que eu justamente queria enfocar agora no direito aqui de Minas Gerais. Como é que está a constelação? É obrigatório? O juiz tem feito? O juiz de família tem feito? Tem uma central de... Tem, a OAB tem essa central. Hoje tem um setor dentro da OAB, aqui de Minas, que ela é ligada só nessa área da constelação. Mas o juizado já aceita a constelação, e aceita sim, vamos colocar num percentual de 100%, 20% já está trabalhando com constelação. Tentamos colocar na Lei Maria da Penha, mas a nossa desembargadora Karen não aceitou. Ah, é? Por quê? Porque era o tipo de conflito que os processos de Maria da Penha correm em segredo de justiça. Ah, tá. Então, o constelador estaria tomando conhecimento dos problemas alheios. Ué, mas a função do constelador é justamente... Mas que ele serve, Em falando isso, o constelador ele tem dever de sigilo? Como é que funciona? Tem. Tanto que todos os exemplos que eu dei aqui, eu não citei nome de ninguém, eu não citei a cidade onde eles moram. Nem o caso incompleto, Não. como é que é? O que acontece? Em toda a área você tem que ter um sigilo. Quer seja dentro da área do direito, que nós temos o nosso sigilo, até por questões éticas, e também dentro da área da constelação. Você tem que ter essa ética de fazer o trabalho sem dar divulgação, até porque o pessoal fala assim, você cobra para constelar? Cobro. Tudo que eu fiz eu tive que pagar para aprender. Então, é uma forma de eu... É um trabalho que você faz. Você É. está ali para... Se for eu amigo, você nem faz porque é amigo. Mas você está ali... Justamente. Não, até fácil. Eu constelo amigos, depende muito do problema que você vai trazer para mim. Uhum. Porque senão, não. Tá, mas é um trabalho que você faz. A gente vê coaching recebendo dinheiro dos outros aí. O cara leva o cara para a montanha. O bombeiro tem que ir lá resgatar todo mundo. O cara cobra 3 mil reais de cada otário desse que vai lá. Aí você não pode cobrar, você trabalha. Olha, pra você ter ideia, quando eu estava na Alemanha fazendo curso, tinha uma monge brasileira que morava no Japão que estava também fazendo curso. E todo final do curso,
Ela virava para mim assim, vamos para Salina, que tinha uma salina próximo de onde a gente estava, para quê? Para desenergizar. Porque, não sei por que cargas d'água, toda vez que tinha uma constelação no palco que a Sofia ia fazer, o Roberto, eu acabava sendo escolhido para participar. Então isso me drenava energia. Então eu saía de lá e eu estava morto. Aí vamos para a salina. Aí chegava lá e quase que você se cobrir todo de sal grosso lá e deixar aquilo te tranquilizar. Então a primeira coisa que eu falo com o meu constelado, quando ele sai de uma sessão comigo, eu falo, vai embora direto para casa, tome um banho, deixa a água bater no teu corpo e vê ela escorrendo e indo embora pro ralo. Levando toda a carga de energia negativa que tiver. Então eles falam assim, e funciona? Funciona. Por quê? Porque você já estava ali sendo movimentado pela energia quântica. Então, aquilo que eu te falei, a energia fluiu, ela saiu de você. Muitas das vezes eu absorvo a sua carga, você sai de lá e eu estou cansado. Então eu preciso de... Atualmente eu aprendi técnicas novas de fechar todos os meus chakras antes de constelar. Que aí eu absorvo menos energia sua para mim. Então, mexe com chakra também, a origem é oriental ou não, né? Não, nada a ver, mas é uma questão de eu me proteger. De você se proteger de crença pessoal. Como, por exemplo, as pessoas acham, pelo fato de eu ser espírita, elas me perguntam assim, eu sou kardecista, viu gente? Então eles me perguntam assim, você usa o espiritismo na sua sessão? Não. Não uso, eu não me incorporo, eu não deixo que uma coisa influencie em outra, são completamente diferentes. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você usa a constelação quando você está atendendo um cliente da advocacia? Em alguns casos sim. Porque muitas das vezes tem clientes que eles chegam e não querem abrir o problema todo para você. Eles querem esconder alguma coisa, principalmente quando se trata de clientes de estupro, de família. Então, nesses casos, eu uso a constelação, porque quando ele começa a mentir para mim, chega um determinado ponto que eu confronto ele. Porque ali na constelação, as coisas já vieram com clareza para mim. Então, por mais que você minta para mim, vai chegar um momento que eu vou virar para você e falar, olha, isso aqui está errado. Você vai insistir, porque eu vou fazer a sua defesa. Então, se você insistir em mentir para mim, a sua defesa vai sair prejudicada. Aliás, mentir para advogado é uma questão que a gente sempre vê. Eu racho os vídeos de rir com a Paula, porque o cara chega mentindo, aí a Paula dá uma acertada na mentira dele, fala, não, velho, você tem que falar assim, assim, assim. Aí passa um tempo, o cara vem convencer a Paula da mentira dele, que a Paula ajudou a acertar, e o cara ainda fica puto quando a Paula começa a rir do cara, né? Falando, velho, você vai querer me convencer disso aqui? Porque o pessoal que já é advogado mais antigo sabe disso. E o cara mente mas não mente pra mim, não. Vai dar ruim. Não, cara... Tem um meme que fala assim, a única pessoa que... É que é um negócio que você pode confiar é o advogado, porque mesmo você mentindo pra ele ainda se defende. Não, o cara chega e fala que ela tá pobrinha, você fala, velho, não conta desse jeito não, porque não vai dar certo. Aí você fala com ele, teve um policial aqui que uma vez, o cara 20 e tantos anos falou que pegou a mulher com a amante e tal, aí ele falou que na hora que ele foi enquadrar o cara com a arma, que a arma disparou sem querer, né? O Dedê não estava no gatilho. Não, ele é policial treinado. Eu falei, velho, vamos contar outra história. Fala que o cara partiu pra cima de você, que você atirou e tal, porque pode até ter disparado, mas ninguém vai acreditar. Fala que o cara tá. Porque aí o cara olhou, aí riu, ele se deu conta do que ele estava falando, falou, não, é mesmo. O cara tentou me agredir, aí eu dei o tiro. Falei, não, beleza. Aí os outros acreditam, tá entendendo? Porque você falar, tem 22 anos, eu cheguei, 23 anos de polícia, cheguei, bati a mão assim, atirou, sem querer. Eu estava com o dedo no gatilho, sem querer, com a formação de policial. Se fosse eu, que nunca peguei no arma, podia ser. O cara podia até acreditar, não. Falar, nunca pegou, não sabe nem como é gatilho. Agora, eu quero treinar direto, tem todos os certificados lá, fica ruim, né? Eu falo o seguinte, por exemplo, hoje aqui, dentro do estado de Minas, na constelação, eu caí na graça do judiciário por constelar juízes e promotores. Desculpa, desembargadores. Então, o que acontece?
muitas das vezes eles me procuram para resolver determinado conflito. E isso, para mim, é onde abriu as portas para mim para trabalhar com direito sistêmico. Mas ainda Minas está muito atrasada. Eu hoje, se eu quiser hoje levar um processo meu, que eu conduzo como advogada, a uma constelação, o que eu tenho que fazer? Bom, o primeiro passo seria você contactar alguém, constelador, que trabalhe com constelação de processos. Tá? Porque muitas das vezes o curioso vai tentar fazer e não vai resolver e vai ganhar o seu dinheiro fácil. Tá, suponhamos que o curioso seja você. Eu te procuro e falo, Enir, eu preciso constelar um processo, a situação está assim, assim, assado, não consigo resolver. Você precisa de quê? Do processo? Eu preciso do processo. Só o processo. Só o processo. Eu não preciso de mais nada, porque do processo eu identifico todos os problemas que existem ali dentro que gerou aquela animosidade, aquele conflito do qual o processo não destrava, ele não vai. Muitas das vezes isso e é qual questão de... fase que esse processo tem que estar? Petição inicial, contestação, impugnação? Não importa a fase. Qualquer fase. Qualquer fase. E judicialmente eu consigo pedir para o juiz para que ele determine que seja realizado um procedimento de constelação? Nas varas de família você pode solicitar ou no juizado criminal. Os juízes normalmente eles têm concedido. Bacana. Até porque quando o processo está na fase inicial, ainda não houve a aceitação das partes, aí você consegue fazer a constelação com as partes ainda antes de o processo dar seguimento. Até porque, assim, pela teoria psicológica, as partes quando explodem em violência é porque lhes faltou o argumento de inteligente. Não é? Não, em qualquer situação. Em qualquer situação, né? Então é o seguinte, é um conflito subjetivo que se você soubesse falar, você tinha derramado aquela verbologia. Nós somos advogados, a gente está treinado nisso, a gente fala. Agora, há pessoas que não têm isso. Então, quando você explode em violência, é porque o seu argumento acabou e aí vai pela Você sabe que força. hoje em Minas nós somos com muitos advogados consteladores. Se você olhar lá na OAB, você vai ver que tem muitos advogados que participam de grupos de constelação dentro da OAB, lá na OAB. Muito bom. Isso é interessante. Ó, gente, eu queria que vocês curtissem o canal, que vocês compartilhassem e fizessem comentários. O telefone do Dr. Enir vai estar aí com os contatos, com o contato escritório dele. Pode mandar alguma dúvida para você também pelo Sim. canal e tal, a gente repassa para você, tá, Enir? Aí você ou passa o telefone de quem passar e entra em Não, contato sem direto problema. com Todas você, as dúvidas que tiverem, tragam e eu tá? prometo dar as respostas dentro de uma sequência, até porque a gente não vive só da constelação, gente. Então, antes de ser constelador, eu sou advogado. Então, nós temos uns processos para dar seguimento. E a constelação veio para agregar aquilo que eu faço, não só como advogado, mas para resolver, eu tenho esse lado humano, que eu gosto de lidar com pessoas. E eu gosto desses desafios de solucionar conflitos. Isso aí. Muito obrigado, Enir. Paula, mensagens finais? Eu queria agradecer a presença do Enir. Eu acho que foi muito esclarecedor. É um prazer te receber. Volte Prazer sempre. é meu. Nossos corações estão te esperando de volta, tá? E aí, pessoal, aproveitem e façam as perguntas que vocês acharem pertinentes, que a gente dá andamento para ele responder. Tá bom? Antes de passar para você, Enir, para as considerações finais, mandar um abraço para Marcela Apocalipse, falar que eu sei que a parte engraçada do programa sou eu, a parte sensata é a Paula. Por isso que eu passo a palavra para ela fazer, agradecer e tal, porque o meu é na base da... né? Eu não ia perder. Obrigada, Enir. Eu que agradeço a todos vocês, obrigado. E eu fico na espera das dúvidas de vocês.